recém-possado aqui no comando da entidade regional, o Edgar Brandão, indicado aqui pela cidade de Santo André. Edgar, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a atenção, aliás, me sinto muito à vontade de estar aqui no Repórter Diário, né? Mais uma vez, para mim é uma satisfação muito grande rever vocês e estou à disposição, não só de vocês, dos internautas também, que não tem pergunta sem resposta. Opa. E aquela clássica de sempre, se eu não souber, não sei. Carlos Carvalho, à vontade. Vamos lá, Edgar, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Eu queria começar falando especificamente do que você encontrou no cenário do consórcio desde a sua chegada como secretário executivo. Lógico, tem um mês e pouquinho que você chegou. Qual foi o cenário que você encontrou e quais são as perspectivas agora, a curto prazo, pelo menos, para esse consórcio tentar, de alguma forma, seguir depois de toda essa crise nos últimos 2 anos? O grande problema que o consórcio estava vivendo, não é uma coisa que pouco desconhecida, ela é bastante divulgada, é a questão dos municípios que estavam se afastando, ou até alguns estão, né? Que é o caso de Diadema, de São Caetano do Sul e de Rio Grande da Serra. No caso do Rio Grande da Serra e de São Caetano do Sul, eles ainda têm aquele prazo de carência até maio do ano que vem, e Diadema já tinha saído já faz algum tempo. E o prefeito, quando me convidou, e ele mesmo falou para mim, é um desafio, que o desafio não é só você reorganizar o que está, é conseguir que os municípios voltem a se integrar, porque nós não podemos pensar, eu até insisto muito nisso, e até falei algumas vezes com o presidente, o prefeito Paulo Serra, prefeito, eu não posso fazer nenhuma proposta que não envolva os 7 municípios, mesmo que não esteja. Se eu vou fazer alguma proposta de sistema viário integrado, vou chegar para o Diadema, não está na divisa, não existe isso. Não tem como. Então, isso é uma situação que a gente tem que levantar. Agora o prefeito, ele está conduzindo isso muito bem, né? Eu acho que você precisa conversar muito, né? Nós precisamos mostrar um pouco diferente, uma coisa mais técnica, talvez, não que antes tenha um viés político, mas o próprio prefeito, quando me convidou, ele já sabia que a minha atuação de 49 anos de serviço público é de atuação técnica, né? Lógico que a política faz parte da minha vida também, mas num paralelo, né? Eu estudei muito e trabalhei em vários lugares, né? Mas sempre com um viés muito técnico, de desenvolvimento, inclusive de cidade. Uma das coisas interessantes que a gente participou, muito pouca gente sabe, mas o aeroporto de Viracopos foi o grande desenvolvimento não de Viracopos, o desenvolvimento da região. Até teve um episódio muito interessante, que quando a gente decidiu aumentar o número de pistas de Viracopos, o presidente da Dell Computadores, que tinha ido para o Rio Grande do Sul, fazia 8 meses, ele retomou, reconstruiu a fábrica e voltaram para Indaiatuba, por conta do próprio aeroporto. Então é o seguinte, você precisa pensar regionalmente, não tem como. E lá os prefeitos têm uma participação muito grande, muito ativa. Eu acho que aqui a gente tem que pensar um pouco mais nisso, né? Então, nós estamos realmente mais enfocados agora na questão financeira, que os municípios que saíram, estão saindo alguns por dificuldade, e o prefeito entendeu, o nosso presidente, e os outros prefeitos que estão na Assembleia, que era uma hora de conciliação, onde a gente tentar fazer um acordo financeiro para tentar resgatar isso. Fora isso, é uma organização interna de atuação do próprio consórcio, os grupos de trabalho que são muito grandes, são muitos grupos de trabalho, a gente não consegue dar uma atenção total a todos eles ao mesmo tempo, e o presidente Paulo Serra, com muita acho que inteligência nisso, nós precisamos focar nos grupos principais. O nosso grande problema, agora há pouco o Leandro falou, é enchente regional. Mobilidade urbana, transporte público, saneamento, segurança, eu acho que são carros-chefes importantíssimos, habitação, e dá um forte nisso, e o presidente está muito focado nisso. E eu estou acompanhando e fazendo o possível. Nós reorganizamos o consórcio do ponto de vista técnico de trabalhos, já tivemos em pouco tempo no DAEE conversando sobre a limpeza dos piscinões, retomar, se possível, a canalização do córrego oratório, que é até um negócio muito interessante, porque o córrego oratório faz divisa com São Paulo, mas também com Mauá, também com Santo André. E muita gente falou, eu falei, vai beneficiar São Caetano. Mas não faz divisa com São Caetano. Eu falei, não, mas a água cai toda em São Caetano. Sim. Então a canalização, às vezes, de um córrego, lá parece que ela não está ajudando, mas ela retém muitas águas, né? Já existem alguns redutores que o pessoal chama de piscinão ao longo do córrego. Eu acho que isso que é importante. E a reunião daí foi excelente, porque eles sentiram
a participação do consórcio ir atrás, não esperar que a coisa chegue. Mesmo caso foi no Ministério da Cidade, que antigamente o Ministério da Cidade, que agora foi dividido em partes e integrou no Ministério do Desenvolvimento Regional, que era o Ministério da Irrigação Nacional. Eu pedi uma audiência com a secretária e de imediato eles receberam a gente. Porque até eu fiz uma colocação, e o presidente também fala muito disso. Escuta, a região tem 2,5 milhões de habitantes. A arrecadação das prefeituras são 13 bilhões. O PIB somado dos 7 municípios é o 10º no país. Você não está brincando, você está falando com um grupo muito forte. Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar lá em Brasília, a força conjunta. E eu até insisto, 7 prefeitos sentando na frente de um ministro é uma coisa. Quando você vai de uma forma individual, é outra coisa. Eu tive um sucesso muito grande na diretoria, e até vocês acompanharam muito, em questão financeira, de arrumar recurso. Muita gente fala, o prefeito, como é que você conseguiu tudo isso? A gente foi muito atrás, né? Então a ideia também é trazer para o consórcio, vamos dizer, entre aspas, uma consultoria, e até gratuita nesse caso, para a gente ajudar os municípios que têm mais dificuldade nisso. Nós fizemos recurso financeiro do BID, Fomplata, fizemos contato com o BRICS, que é o Banco NDB, e inclusive com o CAF, Fundo Andino, e esses grupos financeiros, eles estão ávidos por dar dinheiro, inclusive no Brasil. Porque a grande maioria, principalmente dos sul-americanos, com uma dificuldade muito grande. Então o Brasil é visto com bons olhos. O BRICS está instalando um escritório aqui no Brasil, cara, é um banco teoricamente novo, é o NDB, é uma regional em Brasília, que não tinha, e eles estão vindo com muito recurso. Então isso eu acho que a gente pode ajudar. Né? Agora, Edgar, do ponto de vista da sociedade, o ABC sempre teve grandes perguntas e questionamentos ao consórcio intermunicipal por uma atuação bem localizado geograficamente, tem uma atuação extremamente importante, mas os resultados não são palpáveis ao cidadão, não são palpáveis ao morador. E o próprio prefeito Paulo Serra, antes mesmo de assumir, disse, olha, a gente quer tornar o consórcio mais ágil. Então, ao invés de criar grupos de trabalho ali que discutem N temas, Exato. Vamos focar, vamos restringir, fazer temas, linha 18 é uma pauta premente no ABC, então fazer um grupo de discussão focado na linha 18 do metrô, monotrilho, etc. A questão da cross regional, convênio que abarca a questão da saúde, vamos discutir. Agora, para o cidadão que nos acompanha nesse momento, o que de imediato ele vai sentir de diferença no funcionamento, na rotina do consórcio, na atual gestão? Então, muita gente nem sabe direito, na realidade, qual é a finalidade do consórcio. O consórcio, ele é um nível de consultoria muito grande para os municípios e desenvolvimento de projeto. Dificilmente você vai arrumar recurso, embora a gente já está tentando. Nós estamos até atrás de emendas diretamente para o consórcio utilizar. Você não recebe recursos para executar obras. Embora a gente está indo, no caso agora de Ribeirão Pires, pouca gente não sabe, o Rio Grande da Serra, nós vamos executar obras de saneamento via consórcio, junto com os 2 municípios, com recurso FEIDRO. Então, ele tem coisas pontuais assim. Agora, o que ele tem, qual é a grande chance do consórcio aparecer para a sociedade? Você fazer projetos que sejam palpáveis de execução, inclusive. Porque você não pode pensar em mega projeto. Outra coisa é o seguinte, se você tiver uma central de segurança do próprio consórcio, dos 7 municípios, isso ajudaria demais. Quando você tem regionais menores, hoje você poderia ter, no transporte público, você poderia ter um centro integrado. Eu tive em Barajas, que é o aeroporto de Madrid, e eles têm um centro de logística de transporte, que é uma sala fantástica, com monitoramento de todo o transporte público. Se uma estrada tem um acidente, aquilo ali já tem os grupos de trabalho que participam, já indicando para fechar aquilo, se é transporte público, já indicando qual é o transporte público que vai socorrer aquele. Você pode ter no metrô, você pode ter num trem. Então, essa grande central, acho que no transporte público seria fundamental. A outra na realidade, a questão das enchentes e a situação está ficando cada vez mais caótica na nossa região. Chuva insustentável, né? Porque nós nunca tivemos assim tanta coisa. Você tem hoje sinais de avisos, inclusive da Defesa Civil, de alerta, mas eu acho que a gente precisava estar um pouco mais longe disso. Hoje nós estamos conversando até com
com o Cadu, que é da assessoria de Aliás, marketing. obrigado, Cadu. Um abraço, sucesso aí Eu na nova até empreitada. agradeço também ele nos acompanhar. Eu acho que a gente tem que ter uma comunicação um pouco mais direta com o município, porque ela é muito genérica ainda. Eu recebo, você recebe, mas a gente tem que começar a entrar via consórcio, esses avisos ser centralizado por aqui e a gente repassar pontualmente para o munícipe direto, se possível, por Zap. As redes sociais hoje estão à disposição de todos. Se Verdade. você não souber usar, é melhor não ter. Então, uma das coisas que pode ser feita, sim. Então, o consórcio ele tem muita coisa em crescer. E o que você falou, o presidente, que é o prefeito Paulo Serra, com muita qualidade, fala o seguinte: se você tiver grupos, pode continuar nos grupos, nos outros. Eu acho que tem política para. Mas centralizar em coisas mais fortes, você vai ter resultado. Esse que se falou dos cross da saúde, é fantástico isso. E agora é o seguinte: é lógico, eu sou engenheiro, não é minha especialidade, não é saúde. Mas eu sempre acompanhei, por gostar até de acompanhar a parte pública de qualquer atividade. Eu acho que a gente já estudou bastante isso, que está na hora de implantar, né? Por sorte, hoje até encontrei com o doutor Márcio Chaves, o Márcio Chaves, que é da Secretário de Saúde, até por coincidência, Santo André. estava no passo, eu até muito fora do horário, porque estava até fechado lá. Eu tive que ir lá para dar uma olhada, inclusive nas coisas antigas minhas. Encontrei com ele. E o Geraldo Rep, que é um cara, o doutor Geraldo, que é um cara espetacular. Secretário de Saúde de São Bernardo. São Bernardo. Então, eu acho que eu até falei para o Márcio: Márcio, eu vou vir tomar um café com você aqui. Ele falou: não, Brandão, eu vou tomar um café com você lá. Então é o seguinte: eu acho que essa questão, nossa opção é fechar agora. Eu acho que tem bastante estudo. Eu fiquei sabendo ainda, não tenho assim, detalhe dele, mas o trabalho está muito bem elaborado. Eu acho que está na hora de você ir atrás disso. O prefeito fala, e alguns outros prefeitos já falaram, a questão do medicamento de alto custo. Descentralização. Para tentar, lógico, envolve o nosso regional Marcovas, poupar tempo, aquelas coisas todas, mas eu acho que o consórcio é aí que ele pode ir. E outra coisa que o consórcio tem é o seguinte: o consórcio tem um escritório em Brasília. Vai continuar? Tem que continuar. Como falou o prefeito Kiko, só tem 2 pessoas que utilizam aquilo com sabedoria. Ele falou: sou eu e Edgar Brandão. Eu usei o consórcio no tempo todo, muito, me ajudou muito o prefeito, me ajudou muito Santo André. Precisa saber usar aquilo. Aí, agora você teve, todos os ministérios tiveram mudanças. Mudou tudo. O consórcio está lá para isso. Tanto que eu falei para você, nós já fomos no ministério, liguei lá para Brasília, falei com o funcionário que está lá, que tem um gerente, falei: já marcou na hora, já foi junto, já fizeram. A ideia é a gente mapear isso lá por Brasília e fazer reuniões lá. Inclusive levar representantes dos ministérios. Outra coisa que você tem um congresso lá do lado. O escritório está a 3 minutos do congresso. Você tem emenda que não acaba mais. Você tem que ir atrás. Não é só de, não tem deputado na região, tem um, tem 2, mas não é só isso. Tem muita gente que veio buscar voto aqui. Então agora você tem que ir atrás lá. Acho que essa é uma das coisas que o prefeito, inclusive, até insistiu bastante nisso também. Acho que o grande ponto do consórcio, pelo menos que me passou da fala do Paulinho na última reunião, é que o consórcio, na verdade, quer ampliar o número de responsáveis por ele, né? Não ser só apenas os 7 prefeitos. Ou seja, traz os vereadores, traz os deputados estaduais, os deputados federais. Tentar dividir um pouco mais essa responsabilidade para tentar trazer emendas, né? E até os próprios vereadores são representantes do povo. Se você pretende chegar na população, não pode esquecer que os vereadores fazem parte disso, né? Eu até comentei, quando o prefeito teve Diadema, a gente falou até aqui fora, todos os vereadores lá reunidos, até muito atenciosos, com 2h30, ninguém saiu da sala, chegaram no horário, e um deles até no final colocou: parabéns por você ter vindo aqui, foi a primeira vez que o presidente do consórcio veio numa Câmara. Então, acho o seguinte, acho que nós não podemos estar longe disso, porque você não tem como sair dessa parte, porque muita gente pensa que o vereador é só a parte política, mas não é, ele é a população direta, quem vem com você. Eu, para você ter uma ideia, já tenho 3 reuniões agendadas com deputados, que eles agendaram, não fui eu que agendei, e vereadores já vieram 4. Eu estou menos de um mês, e agora menos, porque foi 28 dias de fevereiro, mas sábado, domingo, muito pouco. E já estão vindo atrás, inclusive com pautas interessantíssimas. Eu acho que é isso que tem. O vereador tem que vir aqui, isso aqui é a casa do povo, é para vir também aqui, vem atrás. Como é que vai funcionar esse conselho? Essa pergunta do Carlos é importante, porque há muito tempo é um pleito da participação do Legislativo Municipal, Estadual, Federal,
Mas como vai ser? É um conselho consultivo? Eles vão ter um momento de participação efetiva, um encontro mensal? Como é que é a participação Então, a ideia que o prefeito passou, inclusive na reunião na Assembleia, na última Assembleia, é, na realidade, um conselho consultivo mesmo, né? E com a presidência do próprio presidente do consórcio, para que você possa discutir, se possível, pelo menos de uma forma mensal, a participação de todos. Você fala, bom, mas são 143. Bom, tudo bem, você pode até fazer por grupos de trabalhos, como você faz com os nossos grupos de trabalhos que são os grupos de atuação dos GTs. Você pode pensar até nisso também. Agora, o que eu acho que é importante? Você tem que ir lá. O prefeito está querendo ir nas câmaras. E as câmaras também estão querendo que se vá. Eu acho que você tem que ir lá apresentar. Nós fomos lá, inclusive em Diadema, apresentar. Lógico, pela minha formação e mais, já levantei orçamento, quanto gasta, já fiz corte em orçamento, eu estava com o prefeito junto, a gente participando, dando uma diretriz melhor, tentar investir menos em marketing de comunicação, que era um valor muito alto, talvez reduzir. É um momento difícil. Utilizar mais as redes sociais, a gente conversou muito com o Cadu hoje, que você diminui muito o custo da informação para o munícipe, você precisa chegar ao munícipe também, eu acho que é a forma mais fácil hoje, e vocês com uma qualidade fantástica, né, Leandro? Você sabe, a rede social é muito importante, e o prefeito, ele já usa muito para ele. Verdade. Então eu acho que o consórcio vai ajudar muito nisso. Né? E outra coisa, que a divulgação do que é, quais são tem muito trabalho em execução. Às vezes as pessoas não sabem, mas tem muito trabalho que nós estamos concluindo agora, um trabalho que já faz um certo tempo, é até financiamento da Caixa Econômica, para você ter uma ideia, 30 milhões de reais, são projetos de mobilidade urbana para os 7 municípios. O que tem é o seguinte, você desenvolveu um projeto conjunto, cada município tem uma parte agora, agora nós temos que ir atrás do recurso para execução. Então, essa é a parte que a gente até pode ajudar a colaborar nisso. Eu acho que esse é o plano aqueles corredores de ônibus? Esse corredor de ônibus, exato. Então, ele tem muito, lógico, tem alguns municípios com dificuldade, mas alguns que tem que desapropriar muito ou menos, remover rede de energia, às vezes é caro, né? Você tem que dar alguns ajudos locais, mas você tem um grande plano que a gente pensou durante muito tempo para isso. Já faz um tempo, está acabando, está na última... semana que vem nós vamos ter uma reunião na Caixa Econômica, é talvez a penúltima medição, já está em fase final. Então, em consórcio, talvez ele está fazendo, mas não está divulgando. Muita gente não sabe disso. Se você ter uma ideia, esse plano deve ter 5 ou 6 anos. Já, desde que bastante. eu comecei no jornalismo, eu já comecei vendo isso. Então, eu fiz questão de chegar e nós precisamos concluir. É a mesma coisa que eu fiz na Prefeitura de Santo André. Nós tínhamos 54 contratos de financiamento. Pô, está andando tudo? Não. 45 para ser perdido. Prazo. Você precisa ir atrás disso e resgatar. E outra coisa, todo o dinheiro que você pedir emprestado, uma coisa que é importantíssima, precisa acabar logo e prestar conta. Isso não tem jeito, não dá para mais ficar empurrando, isso não existe mais. Então eu acho que é uma das coisas que a gente no consórcio pode fazer, é ajudar os municípios agora na sequência disso. E um plano regional de transporte público, que a arrecadação dos municípios com dificuldade, você vai ter que ir atrás do Estado e da União, com certeza. Sim, só para não perder o fio da meada, só para até finalizar essa parte do transporte público, e a questão de Turim, o prefeito disse que teria que renovar por mais um ano para continuar o processo, para não perder. Como é que está a situação? Então, nós tivemos uma reunião, até eu tinha 3 ou 4 dias de consórcio, lógico, né, e participei também, foi uma videoconferência com a União Europeia, e com a Prefeitura de Turim. Até eu estou indo para a Europa agora, e eu já tinha uma viagem programada, inclusive para transporte público, para estrada, para estacionamentos, coisas urbanas, mas estou indo por minha conta. Era uma coisa que eu já vinha programando com o prefeito faz tempo isso. Eu até deixei de fazer, perdi férias lá na Prefeitura para poder fazer isso. E uma ideia era para ir para Turim para ver se a gente conseguia levar o documento para fechar isso. Até eu ia desviar do meu roteiro para ir para Turim. Eu vou para a Itália, mas não iria para Turim. Só que eles pediram o seguinte, como está muito em cima da hora, a União Europeia agora em junho, ela vai reabrir outro... Que é sempre assim, você tem um recurso, quem está interessado se cadastra, aí passa, aí mais um pouco abre de novo, você cadastra de novo, tá, o relacionamento está muito bem, aparentemente gostaram muito. Mas aquele que tinha sido aberto já foi concretizado. Não é que ele foi, ele
a fase dele, que seria agora de cadastro, ele vai passar para junho ou julho. Na realidade, é só nós estamos passando um pouquinho mais para frente, até porque é o seguinte, você também tem que ter contrapartida, não é muito, mas você tem que ter recurso aqui também, que é do consórcio. Com isso que a gente está se organizando melhor. Eu acho que aquele acordo inicial que eu falei com as prefeituras, elas ajudam muito, porque mesmo que você faça um parcelamento, você sabe que você tem uma receita que está pingando mensalmente. Isso ajuda muito. Agora, não receber, entrar na justiça é a pior coisa que tem. Você não sabe quando você vai receber. Eu acho que o prefeito teve qualidade nessas conversas, eu acho que é importantíssimo isso. Edgar, mandar um abraço aqui, ó, Walter Belber, amigo Edgar Brandão, Muito bom. Envolvido com a questão pública séria, um abraço, até uma mal, Tárcio Taricano, obrigado, Áurea Dias também participando conosco, Vanessa Bonfim lá de Mauá, obrigado, Sidney Oliveira também cumprimentando aqui o trabalho do Brandão, até o meu citei, Marcos Costa, obrigado, a Márcia Russi falando aqui da Mancha Verde, legal, Maísa Sodré, quem mais aqui conosco? Ângela Carvalho, obrigado, Vadinho Esportes, a Ângela comentando até na questão do Bolsonaro, já vamos falar mais disso. Roberta Pereira, o Wagner Agostini, que aliás mandou vários vídeos hoje de São Caetano, já o espaço dos internautas, também mostrando um pouquinho das dificuldades hoje por conta da chuva aqui na região do ABC. Odair Cabreira, James Prado Gondim também todas as noites conosco, Arlene Bernardo, obrigado pela participação. E o Luiz de Deus Tavares, obrigado. Bom, Edgar, não tem como falar contigo e não passar pela pauta dos aeroportos, né? Me recordo, Carlos, eu acho que uma das últimas entrevistas que eu fiz com o Edgar antes da sua última participação aqui na Prefeitura de Santo André, ainda era naquela época que o presidente da Cisbec, o Walter Moura, era o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, e o Luiz Marinho era presidente do consórcio. Exato. E o Walter Moura assumiu lá no espaço da Cisbec, falando, olha, vamos fazer um tripé de prioridades aqui da agência. Isso. E a primeira delas é a construção do aeroporto de cargas. E aí deu uma polêmica danada, mas o ABC tem espaço, não tem espaço. Aí o Marinho logo na sequência, olha, vai ser um aeroporto de carga, temos condições. E eu me lembro que eu falei contigo, Edgar, você falou, Leandro, para ter um aeroporto minimamente aqui, a gente precisa de um espaço, de uma área do tamanho de São Caetano, 15 quilômetros quadrados mais ou menos. E de lá para cá, pelo menos do que a gente tem conhecimento, Edgar, nada ou muito pouco avançou. O que precisa, nesse momento, março de 2019, para efetivamente o ABC discutir e tirar esse projeto da teoria e tornar realidade? Tá. Na época que eu estive na Infraero, junto com a ANAC, e a Infraero tinha uma preocupação muito grande de você poder ter um novo aeroporto na regional, que a gente fala regional metropolitana. Existem algumas alternativas mais para o lado de Cotia, a gente estudou muito. E uma coisa muito interessante é o seguinte, o aeroporto de Guarulhos realmente tem 14 quilômetros quadrados. Você pode... mas espera, Congonhas é muito menor. Então eu vou num outro agora. Quando eu entrei na Infraero, a primeira visita minha foi em Viracopos, para estudar desenvolvimento de um plano diretor, que eu falei até que depois a DEL acabou voltando por conta disso. E tinha uma pista só. Nós desenvolvemos para 4 pistas. Bom, como é que você faz um aeroporto desse? Na realidade, você tinha 8,9, nós desapropriamos mais 12 na época, inclusive do presidente Lula ainda, e reservamos mais 8,9, mais 9. Então você tem uma ideia do tamanho do aeroporto de Viracopos. Tudo bem, você quer fazer um aeroporto menor, você veja a questão do Campo de Marte. É um problema seríssimo. Agora tem um outro problema que é muito grande, que é o seguinte, você não consegue, se você fizer um aeroporto com uma pista só, ele já está fadado a não ter sucesso, já é um problema, até por segurança. E também a questão do meio ambiente, dificulta demais. Nós estamos ainda com problemas, aeroportos que têm 30, 40 anos, com problema no meio ambiente, ainda Viracopos até hoje. Hoje a dificuldade é muito maior. Tudo bem. Agora é o seguinte, se você precisa mesmo fazer um aeroporto, essa é a grande pergunta. Nós estamos a 20 quilômetros de Congonhas, a 22 de Marte e a 27 em linha reta, de Guarulhos. Precisa. O aeroporto de Guarulhos, ele representa 10% do volume de carga aérea, não, desculpe,
36%, junto com o Viracopos, mais 36%, são 72% de carga aérea do país. Tudo internacional. Agora, essa questão de logística, se você talvez agora com o Rodoanel, inclusive agora com o trecho norte, você está muito próximo do aeroporto. Então eu não sei se isso seria realmente Se tem a factível. necessidade. É um custo muito alto. Demoraria demais. Outra coisa, não pode esquecer que a compra dos jatos, dos caças, né, que a Saab veio se instalar aqui, acho que tudo bem, está instalada, já está. Eu até fiquei sabendo por um pessoal da Embraer que já tem local fechado, que você nem visitar mais pode, vai para desenvolver. Bom, você faria um aeroporto também para desenvolvimento do jato, vai depois usar? Para você ter uma ideia, tem jatos que não descem em Marte, pô. Tem que descer em Guarulhos, desmonta a asa para poder fazer manutenção em Campo de Marte. A logística é muito complicada. Então eu acho o seguinte, hoje a situação econômica nossa, ela é muito difícil para você ter recurso. Você pode ver toda a notícia, não é de agora do presidente Bolsonaro, era do presidente Temer. A Infraero vai pôr em licitação todos os aeroportos, da ESP, do estado de São Paulo, tem 30 e tanto, vai pôr licitação para iniciativa privada. Eu estudei muito a concessão dos aeroportos. Aliás, eu era o único da Infraero a participar disso, até num trabalho desenvolvido pelo presidente da República. A Infraero era contra isso. Eu participava por até acreditar numa coisa dessa. Então, se nós estamos pensando em sair fora para entregar para a iniciativa privada, como é que o governo vai investir? Tá. Se você procurar a Infraero hoje e falar para ela, olha, eu gostaria, nós temos uma área lá, a Prefeitura de Santo André, São Bernardo, não importa, tem uma área lá disponível, nós queremos conservar. Eles nem recebem. Não tem recurso para isso. Né? Então, eu acho que é uma dificuldade muito grande. Precisa pensar com muito critério. Eu não sei se a carga seja o grande problema hoje. Nós estamos com outro lá no Guarujá, eu iniciei o trabalho em 2006, que era o Farid, é uma base aérea desativada. Hoje nós estamos em 2019, fazem 13 anos, a aeronáutica não usa lá, muito raramente desce uma aeronave lá. Foi passado para a prefeitura fazer uma concessão, faz 13 anos que isso está rodando e não fecha, porque o investimento... Não tem utilização lá, muito não, não usa para base aérea. Inclusive, quando eu visitei lá, a primeira vez que eu fui, tinha mato em frente das casas lá. A base aérea está desativada lá. Aliás, todo mundo fala base aérea de Santos, base aérea no Guarujá. E a gente tentou exatamente, que eu falei de ter conseguido o prefeito na época, que fosse repassado à prefeitura, para a prefeitura poder fazer a concessão. Eu iniciei esse trabalho. Até hoje, a prefeita que saiu agora na gestão anterior... Isso, e agora o Walter Suma. Então, mas a anterior lançou a licitação, mas no final da gestão, e não fecha, porque o custo é muito alto. A iniciativa privada lá para trás, há 13 anos atrás, procurava, tinha muita gente com dinheiro. Hoje não tem mais. Então é muito difícil. Se você conseguir, primeiro uma área, não precisa talvez ser o 14, mas se você, qual é a pista que você tem que ter 1,5 km, mais 500 metros de cada lado, são 2,5 no mínimo. Aí você multiplica por mais 2, são 5 km quadrados de área, para um aeroporto muito simples. Então, eu acho que ainda nós não, por conta de a gente estar, porque se a gente estivesse longe dos aeroportos, nós estamos a 20 de Congonhas, 27 de Guarulhos, de Campo de Marte 22. Nós não temos que pensar muito nisso. O que poderia fazer, eu acho que um heliporto ou um heliponto, tem vários helipontos, mas um heliporto de qualidade, eu acho que comportaria para a região. Acho que até ajudaria um pouco, porque existe um grande problema também de tráfego aéreo. Você fazer o aeroporto, escuta, é avião que cruza para todo lado. A noite toda, a madrugada, você fica ouvindo, passando o caminhão para todo lado. O tráfego aqui é muito alto. A própria ANAC e a aeronáutica tem uma dificuldade muito grande de autorizar novos voos. É uma complexidade muito grande. Então, eu acho que talvez a gente não tenha condição de fazer isso. É lógico, se eu puder apoiar nisso, é uma coisa que eu gosto, eu iria atrás. Mas eu também entendo o seguinte, às vezes você faz comentários, muita gente sabe que eu trabalhei na Infraero 3 anos numa regional fortíssima, era a regional mais forte do Brasil.
72% do volume de carga e 64% do volume passageiro. Dificilmente as pessoas me procuram, não para que eu desse uma opinião, mas que eu fosse com eles até a ANAC, aqui como a Air, na Aeronáutica, que a gente tem acesso. Né? Eu prestei consultoria para outros aeroportos, fora daqui do Sorriso, no Mato Grosso. O aeroporto ficou lindo lá, a gente deu uma assessoria de desenvolvimento, já estava meio parado, não consegui. Então é o seguinte, o que a gente faz? E nem estou falando para ser contratado como consultor, é de forma gratuita até pelo consórcio. Falou, Brandão, vamos atrás disso, o que você precisa aí? Você formatar alguma coisa, ir lá e sentar. Tem recurso? Não. Vai poder fazer? Não. Então, eu não vejo. Eu acho que é uma dificuldade muito grande isso aí. Mas isso também não acontece porque a gente ainda está tentando entender como fazer a logística melhorar aqui na região, que durante muito tempo foi uma região cresceu da indústria automobilística e tudo mais, até está vindo outros setores aqui para cá, mas a gente nunca desenvolveu direito a questão de logística, como trabalhar com o Porto de Santos, como trabalhar com os aeroportos, e agora tem a Imigrantes, tem a Anchieta, agora com o Rodoanel, mas mesmo assim ainda tá todo mundo meio embananado com essa situação. Acho que a ideia do aeroporto acaba caindo muito nisso, né? Ninguém está sabendo como lidar direito com a questão de logística aqui na região, né? Então, é que nós estamos próximos, você falou com propriedade também, não é só do aeroporto, nós estamos próximos do porto, né? O transporte ferroviário foi uma pena e foi sucateado, uma judiação isso. Acho que a pior coisa que aconteceu no país nos últimos 100 anos foi, lamentavelmente, foi essa parte. Agora, eu penso o seguinte, nós já temos alguma coisa. Eu falei, se a gente tivesse o aeroporto, sei lá, 100 km de distância, tudo bem. Vamos ver, isso custa muito alto. Escuta, Guarulhos está do lado ali. Você entra aqui no Rodoanel, você já sai no aeroporto. Está muito próximo. A carga, outra coisa importante. O transporte aéreo de passageiro dá prejuízo. Não existe nenhuma aeronave ou um avião que vá para a Europa que o passageiro não paga o combustível. Aonde que está o segredo da coisa? Na carga. Mas você tem que levar aonde você tem logística. A central de cargas é uma das mais modernas que você tem em Guarulhos. E você tem qualidade nesse desenvolvimento. E você pode trabalhar 24 horas, sair de grandes aviões e para vários pontos do país. Quando a gente fez a reforma de Congonhas, que a gente levou voos regionais para Guarulhos, vocês devem usar e sabe disso, não voltou. Continuou lá. Então você tem uma logística muito legal. E Congonhas também você tem também muita coisa de carga menor em Congonhas que você te utiliza. E nós estamos aqui próximo. Eu acho que importante é você usar o que você tem. E o próprio porto. Só que é o seguinte, qual é a produção da região? O que sai de produção da região para exportação? Um dado interessante, eu fiquei na Infraero 3 anos. Eu fui visitado por certamente uns 50 e poucos prefeitos do estado. Quantos foram daqui da região? Nenhum. E outra coisa, você tem a transformação de indústrias para a produção de material de alto valor agregado é fundamental. Eu tive agora, inclusive, no Ministério, acho que está bom também colocar, uma das coisas que eu levei é uma pauta do Parque Tecnológico, que embora ele seja aqui em Santo André, que está desenvolvendo, mas ele é para regional. Qual é o próximo passo do Parque Tecnológico? Então, é questão de recurso. É questão de recurso. Eu estava tentando um recurso, o FONPLATA é um financiamento. Plata porque são os países que são juntos no Rio da Prata. A gente já estava mais ou menos encaminhado, na época estava o Ajan ainda na secretaria, mas o Evandro participava também. E agora eu levei o pleito para esse novo ministério. E expliquei para eles, escuta, vocês estão falando de desenvolvimento urbano, será que é aqui que eu posso deixar uma solicitação? Levar um trabalho muito bem feito, está muito bem qualificado, em termos de recursos, já tem levantamento de valores. Você está falando de recurso de quanto? Hã? De quanto é o recurso? Eu acho que você tem que pensar em no mínimo em 20 milhões de reais. 20 milhões? Pouquinho para iniciar. Mas a gente estava tentando no FONPLATA porque você tem uma urbanização no entorno para chegar em 40 milhões de reais. Mas aí no Ministério a receptividade foi boa? Foi excelente. Ficaram de dar um retorno? Ficaram excelente. E outra coisa, aí você está levando um parque tecnológico no Ministério novo. Mas o nome do Ministério agora é Desenvolvimento Regional. Não é isso? É para isso.
Aí até uma da gerente que me atendeu falou, Brandão, você tem razão de trazer aqui. Embora muita gente possa sentar que seja no Ministério de Ciência e Tecnologia, mas acho que nós temos que fazer um esforço conjunto para a região. Eu acho que a gente tem que pensar. E outra coisa que eu ouvi, Leandro e o Paulo e o Cadu também, eu até falei isso para o prefeito, enche a boca quando eles falam do consórcio nosso. Você não tem ideia em Brasília qual é o valor que tem o consórcio. Quando você fala no consórcio lá, o consórcio do ABC lá, aquilo é forte, é um dos melhores do país. Ou seja, o valor que eles dão, nós aqui não sabemos muito utilizar isso. E a região? Edgar, só aqui para as considerações finais rapidamente. Almiro Mota, obrigado pela participação. Sidney Oliveira, Carley Teodoro, o Antônio Carlos Soares, dando aqui parabéns pelas informações, pela entrevista, o Alexandre Melo, o Miguel Herédia e muita gente aqui na linha do que o Carlos e o Edgar comentaram. Que realmente não é o foco, não precisa ser nesse momento e nem deve ser o aeroporto, muita gente falando da questão da ferrovia. Por que não priorizar a ferrovia? Hoje, por exemplo, alagou, começou a chover, primeiro local afetado, CPTM. Parou tudo o trem aqui, quando não de Rio Grande da Serra até São Paulo, mas boa parte aqui do ABC ninguém consegue usar o trem. Santo André principalmente. Exatamente. E aí o pessoal falando de investir, e o Luiz de Deus Tavares, precisamos levar em consideração que na aprovação do Rodoanel Trecho Sul está junto o projeto de trem de carga. Foi assim discutido nas audiências públicas da Dersa. William Wada, ex-secretário de Esporte de Mauá, por que não aplicar na ferrovia? Áurea Dias, e pela ferrovia e por via fluvial, parece que o governo paulista quer explorar o rio Tietê. Ou seja, falando de outras opções ou outros modais que estariam muito mais prioritários do que propriamente o aeroporto. E o Miro Mota, na linha do que você falou lá do Guarujá, Edgar, fala o seguinte, não seria o caso de solicitar ao governo federal, através do Ministério de Infraestrutura, viabilizar um projeto para essa base aérea de Santos, localizada no Guarujá? Então, o problema lá passou o seguinte, como passou a prefeitura foi atrás da iniciativa privada. O governo federal já há muitos anos vem dizendo que não vai fazer nenhum aeroporto novo. Ao contrário, todas as notícias agora são de você fazer concessão de aeroportos. O grande problema da Infraero é que ela não tem os aeroportos. Eu quando fui regional, por sorte minha, eu tinha o aeroporto de Congonhas, Viracopos, o de Guarulhos, Campo de Marte, São José dos Campos, Corumbá, Ponta Porã e Campo Grande. Eram os aeroportos de bastante movimento. Muita gente não sabia, o aeroporto do Campo de Marte era o 5º aeroporto em movimento de aeronave no país, para você ter uma ideia. Então, é lógico que esses aeroportos, alguns deles são rentáveis. Guarulhos, Viracopos, mesmo com dificuldade, mas rentáveis. Agora eu faço uma pergunta. Em Rondônia tem um aeroporto, não é um demérito lá. Aliás, muito qualificado. Só que é o seguinte, quem paga o gasto daquilo? São os outros aeroportos. A Infraero ela tinha uma conta que ela mantinha para 67 aeroportos no país inteiro. O DAESP tem esse problema, ela tem 30 e tantos. Não tem mais como fazer isso. Mas dá para apresentar lá para o governo federal? Pode apresentar? Não, pode, sempre, com certeza. Aliás, você na realidade, primeiro estudo você tem que fazer junto com a ANAC, né? Você fazer para verificar a parte técnica. Não adianta você querer desenvolver um aeroporto no local que os caras depois falam, a ANAC vai dizer que não pode, pega o teu projeto e engaveta. Então o que você faz? E nós fizemos isso em outros municípios fora do estado, que eu fui até como consultoria. Você vai na ANAC, você faz uma prévia, estou querendo construir um aeroporto aqui, qual é a importância, qual é a implicação, o tráfego aéreo, já existe um outro aeroporto, isso é possível. Outra coisa, você tem altitude, ventos, uma série de coisas. Não é assim. Tudo isso tem que ser levado em conta. Muito. Então você faz isso antes. Depois, a ANAC vai falar, não, nós não vamos arrumar dinheiro, mas nem aeronáutica. Vocês podem prosseguir no pleito. Eu acho que isso é o que é. Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, vocês viram que tem muito assunto, muita pauta e periodicamente vai retornar aqui para atualizar as informações. Edgar, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite, fica à vontade para suas considerações finais. Eu falei para vocês, me sinto muito à vontade, bastante qualificado aqui no Repórter Diário, vocês estão de primeira linha, acompanham bastante, às vezes faço algumas colocações também, né? Gostei muito da Mancha Verde também, da citação, né?
E uma coisa interessante é o seguinte, eu acho, Leandro, se a gente ficasse conversando aqui, talvez a gente varasse à noite. Porque eu também trabalhei em ferrovia, que é o meu... Putz, eu fiquei 3 anos na Infraero e participei do plano de modernização das ferrovias na época. O primeiro plano, recurso mundial, Banco Mundial, que acabou indo para as ferrovias. E eu sempre... Eu, na realidade, com uma modal, e inclusive hidrovias também. Eu até um dia, se vocês quiserem, a gente vem para esse aqui segmento. para falar de ferrovia, então, de hidrovia. Eu sei que é difícil você, num tempo pequeno, tentar explicar. A gente acabou saindo, talvez, um pouco da pauta do consórcio, mas, na realidade, se for ver, mas é importante, tudo vem. Tem tudo exatamente. A ver. Então, muita gente acha o seguinte, o consórcio, ele tem que entrar nisso tudo. Não tem como. Você tem que participar de tudo mesmo. E a gente está se colocando à disposição, não só da imprensa, mas também dos munícipes. Nós temos, inclusive, link, você pode participar, você pode entrar no site, pode reclamar. Como eu falei no início aqui, toda pergunta tem resposta, aqui até a clássica que eu não sei, mas tudo que a gente puder, a gente responde com qualidade, receba as pessoas, né? É o que eu falo para todo mundo, se a porta é fechada é porque o vento fechou. Vocês me conhecem há muitos anos, sabem que eu trato disso, um respeito muito grande aos moradores de toda a região. São 2,5 milhões de pessoas. Verdade. Temos que pensar muito nisso. E queria fazer um agradecimento público aqui. Por favor. Ao prefeito Paulo Serra. Ele teve uma coragem maior que a minha de me convidar. Ele sabe como é que eu sou. Eu sou bastante crítico, quero das coisas certas, é por isso talvez que ele tenha me convidado. Eu acho que a gente vai dar uma qualificada legal no consórcio. Legal, Edgar. Obrigado. E nós estamos não só perto geograficamente aqui do consórcio, mas também perto para estar no dia a dia contigo, com os grupos de trabalho, com o prefeito Paulo Serra, que é o presidente do consórcio, o Cadu, junto com o Rodolfo, lá fazendo toda a comunicação. Esse é o nosso papel aqui enquanto veículo de comunicação. Obrigado.